Pacificador, Que piada. ou Christopher Smith. Assim como eu, você muito provavelmente descobriu esse nome lá em meados de 2019 ou 20, quando o John Cena foi convidado para interpretar esse personagem no Esquadrão Suicida do James Gunn. Ou não, ou sei lá, você faz parte do grupo seleto de pessoas que não confundia ele com o Orion. Mas de fato, o Pacificador foi um sucesso muito grande naquele filme, muito especialmente pela mistura do texto ácido do James Gunn com uma interpretação do John Cena, que puxa um cara mais sério, num contexto muito absurdo, e que ele solta algumas falas, algumas visões de mundo que você fica simplesmente incrédulo e também quer entender um pouco mais sobre quem é esse personagem. Ele vira um imã automaticamente. Adoro um banho de sangue pra começar o dia. E o seu nome é Pacificador? Paz é um negócio que eu amo de verdade. E se tiver que matar homem, mulher e criança pra isso, tranquilo. Se afeiçoar ao Pacificador foi tão fácil que mesmo ele sendo meio que um vilão no filme, ele acabou ganhando uma série que foi um sucesso gigantesco de público e fez o James Gunn estar onde tá hoje. E assim, eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que eu conheço muito sobre o Pacificador antes do Esquadrão Suicida do James Gunn. Mas tudo que eu vi sobre ele, especialmente vindo ali daquela época da Charlton, me remete a um personagem um pouco mais sério. Mas a gente sabe que as editoras amam fazer uma sinergia de marca, então em 2022 a DC lançou esse quadrinho aqui, no selo Black Label, Pacificador Perturbando a Paz. E ele tem a arte do Gary Brown e o roteiro, pro bem ou pro mal, do Garth Ennis. My character's relationship with the reader is my own relationship. I love people in general, and that's reflected in my characters. My characters are very human, and the next guy recognizes himself. In any character I draw, no matter how fantastic that character is, the next guy will always relate to him because his motivations and the character's motivations are exactly alike. E a galera que acompanha quadrinhos pode até corroborar isso que eu tô falando, mas o texto do Garth Ennis também é bem conhecido por essa questão meio ácida. Só que tem uma questão que eu achei muito interessante nesse quadrinho, que é: eu não vi tanto o Garth Ennis de The Boys, mas sim o Garth Ennis do Justiceiro escrevendo essa história. E assim, de fato pra mim esse é um ponto positivo. E não me entenda mal, eu gosto do pacificador sarcástico que a gente tem no universo dos cinemas, mas a minha questão é realmente com o texto do Ennis pra esse personagem. E mesmo vindo dele, a história surpreendentemente tem uma estética e uma premissa que é mais densa, e eu posso dizer que até um pouco mais tensa do que o normal. Então a gente acompanha o Chris conversando com a doutora Sidgwick, eu não sei se estou falando esse nome certo, que vai estar acompanhando ele em uma conversa para ver se ele tá apto a entrar em uma equipe. Fica meio subjetivo, assim na minha opinião, e eu não sei se eu acabei perdendo algo durante a leitura, mas eu tenho a impressão de que essa equipe em questão seria o Esquadrão Suicida. E aí a gente já tem o primeiro gancho da história. Ela começa de um jeito meio padrão de personagem Ed, então o pacificador tá num cemitério, vai entender por quê. E aí, conversando com a doutora, ele fala que ele fica naquele lugar porque traz paz pra ele. Então, um lugar que muita gente muito provavelmente teria medo de estar, é um lugar que traz paz pro nosso protagonista. E a história começa a se desenrolar a partir daí e a gente vai entendendo um pouco mais sobre esse Chris. Então, uma coisa que eu posso já adiantar pra vocês é: esqueçam a equipe da Argus, esqueçam o Vigilante, esqueçam o Dragão Branco. É um personagem bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no cinema. A história estabelece o Chris como um personagem bem solitário desde a infância. E isso é demonstrado assim, engatilhado principalmente por um momento em que a mãe dele e o padrasto decidem picar o pastel voluntariamente. E aí a parte mais complicada disso, que entra um pouco do Garth Ennis, é que eles fazem isso com os irmãos, crianças da família do Chris. E esse é um pontapé inicial para uma sequência de flashbacks que a gente vai tendo durante a história. Então ela seguia durante essa conversa e algumas lembranças que o Chris vai tendo. Durante esses flashbacks nós temos dois personagens que adicionam bastante para a história do Chris, e toda a questão dele ser bem apático e ter uns traços de psicopatia mesmo. Então são dois personagens bem interessantes que eu não vou falar pra não entregar muito. E pra mim um ponto bem alto nessa história é a arte do Gary Brown, realmente. Porque ele opta em alguns momentos por colocar algumas imagens mais gráficas, algumas imagens mais pesadas, como a do padrasto e da mãe do Chris. Mas também em alguns momentos ele deixa um pouco de subjetividade, um pouco mais sombria a imagem, e que leva até um pouco você a refletir sobre o caos que é a mente do protagonista. Tem um momento muito específico que eu vi e que me lembra um pouco de como a representação do Batman com os olhos no escuro nos quadrinhos dele acaba sendo algo meio elegante. E aqui, quando isso acontece com o Chris, e é o Chris, não é o pacificador no traje, isso acaba ganhando até um contorno de terror na história. Então é algo que eu achei muito legal
a forma como foi conduzida. Então, deixando bem claro pra vocês, eu não acho que existe nenhum quadrinho do selo DC Black Label que seja totalmente indispensável. Talvez Batman Impostor e Os Últimos Dias do Lex Luthor, e talvez eu esteja sendo meio clubista falando isso, mas ainda assim, eu acho que Perturbando a Paz ele é uma história que ele tem uma boa introdução pra você se você quiser conhecer o personagem em uma vertente diferente. Então eu não vou fazer necessariamente um juízo de valor aqui dizendo que o Pacificador do DCU é ruim ou o Pacificador dos quadrinhos é ruim e o DCU melhorou isso. Mas eu acho muito interessante ver um pouco do contraste entre a versão original e a adaptação. E a gente vê que não necessariamente eles precisam ficar se respondendo a todo momento pra fazer algo bom. Os dois são bons de formas específicas, dá pra entender, né? Ele é um quadrinho bem massa velho, com várias frases de efeito prontas, mas eu sinceramente acho que existe algo bem virtuoso nessa ideia de você fazer um quadrinho de heróis, de personagens das duas principais editoras, e não deixar eles colocarem o traje. Então, eu acho que até o final, toda essa questão de você ter um diálogo ditando tudo, é muito interessante pra você ter uma ideia de quem é esse cara, e você fecha essas 48 páginas até entender um pouco da visão dele sobre o que é paz. Se essa informação vazar, vai ter revolta internacional. Manter a paz vale qualquer preço, inclusive a vida de um herói como a sua. Então, por favor, não me obrigue a fazer isso. Pensando aí, talvez, será que esse cara não quer ser vítima? Ou talvez não quer ser cortejado por essa paz que ele leva aos outros? E mesmo o título parecendo bem bobinho assim, ele abre margem para reflexão, porque tem toda a questão da etimologia da palavra perturbar, né? Então você vai estar perturbando, você vai estar causando um agito completo, um agito geral no que é o conceito de paz. Então você tem um agito no que é o seu conceito de paz, quando você descobre qual é o conceito de paz do pacificador. E você vai ver também que o seu conceito de paz muito provavelmente é parecido com um dos personagens do universo desse personagem, e que ele também é um convulsionador nesse sentido. Eu sempre parto do princípio de que a melhor forma de ler quadrinho é a que for mais acessível para você, mas se você tiver com dinheiro sobrando e quiser investir em algo que seja diferente de Superman, Batman e Homem-Aranha, eu vou deixar o link desse carinha aqui na Amazon aqui embaixo. Lembrando que comprando por esse link você não vai estar gastando nenhum real a mais, mas você vai estar dando um apoio aqui para o nosso projeto. E é claro, vocês podem nos seguir nas nossas outras redes sociais também. Então, Twitter, TikTok, Instagram, Spotify, tá tudo aqui embaixo. E vocês podem acessar para acompanhar a gente por aí, porque também nós vamos começar uma cobertura sobre a segunda temporada de Pacificador, episódio a episódio, e vendo aí pra onde o DCU vai, né? E é isso, me diz aí, você também era parte dessa galera que não confundia o Pacificador com Orion? Eu juro pra vocês que quando eu vi a primeira imagem dele no Esquadrão Suicida, eu me perguntei muito se não era o Orion. Vocês já leram essa história? Vocês acham que é uma história que vale a pena do personagem? Deixa aqui embaixo, sejam bem punk rockers nesse comentário, e valeu galera, nos vemos em breve.